bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Meu nome é Ana Carla Fonseca, também conhecida por Cainha. Essa meia voz que me resta, espero que sobreviva até o final do dia, mas é o suficiente para dizer, para dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos. Junto com o Alejandro Castanhé, aquele rapaz alto, eu sou sócia da Garimpo de Soluções, que é uma empresa que trabalha especificamente com economia criativa e cidades, e a gente fez a concepção e a curadoria deste projeto. São 11 encontros do Diálogos Startupeiros até o final do ano, sempre com uma temática diferente. Este é o segundo encontro. E a gente tem um carinho muito, muito especial para essa temática, pela importância que ela tem. A gente fica, durante semanas, meses, pesquisando todas as startups de fora, as daqui, porque a gente só tem a chance de trazer uma daqui e uma de algum outro canto do mundo. E tem um prazer incrível em ter esses rapazes aqui com a gente, para apresentarem duas soluções que nos cativaram profundamente, que a gente acha que são de grande impacto. Então, eu vou já aproveitar e chamar os meninos para cá, que eles entrem, por favor, ao palco juntos, e eu vou lendo o pequeno currículo para vocês entenderem por que nós ficamos fascinados, para trazê-los aqui para a Arena de Economia Criativa, justamente por ser um espaço de debate, de reflexão, de inspiração. Pedro Guimarães, que vai falar para a gente da Hands Free, Instituto Hands Free de Tecnologias Assistivas. O Pedro, enfim, executivo com mais de 40 anos de experiência em várias empresas nacionais e internacionais, morou uma década em Washington, para o BID, trabalhou na Xerox, enfim, nós o sequestramos de volta para o Brasil, né, Pedro? E ele se uniu a alguns colegas para justamente trazerem a campo a Hands Free de Recife. Vocês vão ficar encantados pelo potencial que tem de geração de autonomia, né? Acho que mais do que inclusão, a gente fala de autonomia, de dignidade, de respeito. O Rafael Hugo Rodrigues, engenheiro em informática, e analista de sistemas. Ele tem uma história também incrível de uma cidade chamada Jujuy, que, para quem não conhece, fica no norte da Argentina, na fronteira com Bolívia e Chile. E a gente acha uma, não coincidência, mas um diálogo muito interessante entre eles, por trazer o Pedro de Recife, que vem dando um show Recife com o Porto Digital e outras experiências, né, no desenvolvimento de startups. E o caso de Jujuy também vocês vão acompanhar, sair da obviedade de uma Buenos Aires, de uma Córdoba, enfim. Ele vai contar uma história que também é muito cativante, do YouSound, que é o aplicativo que eles criaram para pessoas que têm problemas com audição. E, na mediação, a gente tem o luxo de trazer o André Spínola, que é um amigo de muitíssimos anos. O André tem uma carreira muito bonita, sempre empunhando questões que a gente reconhece como de ponta em uma instituição da importância do SEBRAE. Muito antes das pessoas começarem a falar de startups, etc., o André já estava lá. Não, mas olha as startups, não, mas os negócios digitais. Então, ele é um precursor desse debate, conhece profundamente o assunto, a ponto de hoje ele coordenar uma equipe no SEBRAE Nacional, em Brasília, voltada a novos negócios digitais, que pretende ser uma próxima revolução para as pequenas e médias empresas aí para frente. Então, André, eu digo que os nossos mediadores não são mediadores, são provocadores, né? E a ideia é justamente essa, a gente fazer muitas provocações junto com vocês. Quem, inclusive, se sentir mais à vontade para vir aqui para frente, por favor, não se acanhe. O espaço da Arena é justamente esse espaço mais acolhedor, mais intimista, para a gente poder estar pertinho. Para vocês se situarem, a gente tem meia hora de palestra, mais ou menos, de cada um deles, que, inclusive, vão trazer os equipamentos para mostrar para a gente. E, encerrando isso, o André vai fazer alguns breves comentários para nos ajudar a alinhavar o fio de raciocínio, e vocês têm a palavra. Só peço para vocês irem pensando, portanto, nas perguntas ao longo das palestras, para a gente aproveitar mais o tempinho, que é curto, infelizmente, e sempre no microfone, porque a gente está gravando tudo, para depois, inclusive, poder publicar os vídeos em espanhol e em português, ou seja, com as legendas em espanhol e em português, não só para a gente trazer as experiências incríveis para cá, e quem hoje não acompanha ou quiser rever, seguir em português, mas também para quem quiser seguir em espanhol, conhecer as nossas experiências brasileiras. Quem se sentir à vontade também de pegar o fone, estão ali na frente. O Rafael fala mais pausado, não sei se será necessário, mas, por via das dúvidas, é uma boa.
E quem, eventualmente, por conta da gravação, preferir não aparecer na gravação, por favor, avise para a gente colocar num cantinho onde vocês não apareçam, já que depois a gente vai publicar na internet. Tá bem? Muito obrigada. Boas-vindas de novo. André, com você. Valeu, Ana. Bom dia a todos. Obrigado demais pelo convite, viu? Falar de estar aqui trocando essa ideia sobre negócios de impacto social, startups de impacto social, tecnologia de impacto social que resolvem a vida de gente que está precisando de bastante ajuda, é sempre lindo, é sempre fantástico. Eu tenho também o luxo de ter, nos últimos 4, 5 anos, ter ajudado a construir lá no Sebrae toda a abordagem da instituição para impacto social, para startups de impacto social, essa pegada de negócio junto com impacto. Então, aqui vocês vão ver 2 startups feríssimas que estão juntando aí a ciência com o impacto, com a tecnologia. É fantástico, as soluções desses 2 aqui, não é por acaso, óbvio que eles estão aqui. E aí a gente vai começar com o Pedro, mas a Ana me pediu para ser um provocador para eles. Mas vocês já vão se preparando que eu vou provocar todo mundo. O que não pode acontecer é chegar no final aqui, a gente não fazer um debate legal. A gente vai ter perdido uma oportunidade importante aqui de trocar uma ideia. Então, vocês vão pensando que eu vou sair botando o microfone aí para rodar, para a gente ter um papo bacana aqui depois da fala deles, tá? Vocês já vão se preparando. Então, Pedro, a Ana já falou aí que são meia hora, né? Você fica à vontade. Eu vou avisar em 10 minutos, depois 2, 3 minutos eu te aviso, e a gente vai se controlando aqui. Um ambiente muito informal. Rafa, também. O que a gente precisar, o que vocês precisarem aqui, a gente levanta e pega, sai correndo, tá? E vocês fiquem à vontade aí. Então, você tem aí 30 minutos para apresentar a Hands Free e o brilhantismo aí do seu trabalho. Muito bem. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado por estar aqui. É um privilégio para a gente estar sempre apresentando o trabalho nosso, né? Queria agradecer ao Farol Santander e a Garimpo também de nos dar essa oportunidade. E, como eu falei, é sempre um privilégio poder estar compartilhando uma experiência que nasce com o conceito de startup, né? Que, conceitualmente, a startup é uma grande ideia, ou uma ideia que é grande, mas poucas pessoas veem, e dela você surgir com um projeto que pode se transformar numa grande empresa, né? Que são o que a gente chama dos unicórnios, ou uma empresa que também tem um cunho social, que é o nosso caso, né? E o nosso caso e o caso também do Rafael, né? O Instituto Hands Free é uma instituição que foi criada por um acaso no Recife, na realidade em Jaboatão dos Guararapes. Pela proximidade, a gente rouba o Jaboatão para dentro do Recife. E eu começo aqui com a história de como começou a startup, né? Então, é o seguinte, o fundador do Instituto, ele teve um coquetel, né, do casamento de um amigo, e, durante o coquetel, ele sentou do lado de um tetraplégico, de uma pessoa, inclusive uma pessoa graduada, que é procurador do Tribunal de Contas da União, um senhor chamado Sérgio Caribé, que mora em Brasília, e ele ficou extremamente incomodado com aquilo, porque ele nunca, jamais tinha sido exposto a uma situação dessas, né? Até porque a gente não é muito mal educado nesse sentido, né, de lidar com uma pessoa que tem deficiência, que tem problema de acessibilidade. É o incomum para a gente, né? Os excluídos somos nós, do mundo deles. E ele, tão incomodado, ele perguntou, olha, desculpa, mas eu estou extremamente incomodado, porque eu nunca lidei com ninguém deficiente. E ele estava com um copo aqui, um acopladorzinho, um copo seco, com canudo na boca, e ele disse, então, por favor, comece enchendo meu copo de uísque aqui, porque não teve até agora um que teve pena de mim, eu estou chupando gelo faz meia hora. Então, com isso, quebrou o gelo, né? E o Sérgio Caribé, vocês estão vendo aí, que é o da direita, o Sérgio Maimone é o nosso fundador, que é um empresário na área de tecnologia e marketing, e ficaram super amigos. A partir daí, ele começou a perguntar, ele disse, olha, quando você chega em casa, o que é que você faz? Eu abro a porta. Ele disse, eu não, é? E depois, o que é que você faz? Eu disse, eu acendo a luz. Ele disse, eu não, é? Então, começou um diálogo assim que ele ficou
horrorizado com o tema da pessoa com a deficiência severa, né? Que era o caso do Sérgio Caribé. E ele colocou como assim missão de vida fazer alguma coisa a respeito, já que ele era da área de tecnologia. E ele começou a desenvolver um produto que desse o mínimo de autonomia e pudesse também trabalhar no desenvolvimento dessas pessoas, porque ele não queria só dar um acesso ao computador, mas também uma capacidade que ele pudesse ligar uma luz, ligar uma TV, etc. E foi justamente o que ocorreu, né? Então, deixa eu ver se eu consigo passar o próximo slide aqui. À medida que ele foi conversando e foi entendendo do problema, ele foi mergulhando no universo. E o universo que nós temos hoje, gente, é o seguinte: é 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, segundo a ONU, não é? Você tem... isso representa 15% da população mundial. Uma pessoa em cada 7 tem deficiência. Nós temos 45 milhões, segundo o censo do IBGE, com pessoas declaradamente deficientes. Isso não quer dizer diagnosticadamente que pessoas que têm deficiência usam óculos pode declarar que é deficiente. Mas, sim, a gente tem um universo de 7 milhões de pessoas, das quais 4 ou 4,5 são de deficiência severa. E em torno de 5% dessas crianças não completam o ensino fundamental. Então, esse é um universo que a gente tem trabalhado hoje. O equipamento, hoje, que nós temos, é um equipamento já que tem um formato já industrializado. Ele tem um módulo que põe na cabeça. Que é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é um clicador, que eu clico com a boca. Eu ia demonstrar, mas, infelizmente, o monitor não consegue mostrar a tela da TV. Tem um módulo que se conecta no computador, via uma porta USB, ou num tablet, ou num celular Android, com um conector, né? Com um conversor aqui. Isso para acessar o computador. Então, além disso, ele disse, não quero só dar acesso ao computador. Obviamente, dando acesso ao computador, você tem aí os pilares, que a gente chama de pilares da inclusão, que você vai para a educação, trabalho, saúde, lazer. Mas eu quero dar um pouco de autonomia para ele. Então, ele desenvolveu um módulo de luz, não é, que está ali. Você tira a luz, põe aqui e substitui a luz por esse módulo. Ele fala via rádio com o módulo central. Então, eu acendo a luz, só com o movimento da cabeça e clicando com a boca. Você tem o segundo módulo, que é o módulo de controle remoto da TV, que você liga a TV, desliga, muda de canal, volume, e qualquer dispositivo que tenha um controle remoto, que você grava aqui os controles do dispositivo que você quer usar. Pode ser um estéreo, pode ser até um ar-condicionado. E o terceiro módulo é um módulo de tomadas, porque uma das coisas que nos ocorreu é que, como a primeira pesquisa de campo que nós fizemos foi no Recife, você não sabe o que é o Recife em janeiro, à 13h, entendeu? Então, todo mundo pediu para ligar um ventilador na pesquisa, né? Então, a pesquisa que a gente respondeu foi, se você tivesse um eletrodoméstico que quisesse controlar dentro de casa, eles disseram, pode ser um ventilador? Eu disse, pode. Então, a gente colocou a tomada, porque na tomada você liga o ventilador ligado, pode pôr um abajur, pode ter um carregador de celular. Então, você também consegue controlar tanto o módulo de tomada, o controle remoto da TV, como a lâmpada, com o módulo central, que é via rádio, né, remotamente. Um modelo inicial, você tem só uma lâmpada e só uma TV. Como é uma startup, a gente já está no 2º ano de vida, né? Então, pode ser que no futuro, por uma questão de desenvolvimento da própria tecnologia, a gente possa adicionar mais recursos, né? E aí eu queria passar um vídeo para vocês da primeira grande satisfação que tivemos, né? Foi uma pessoa que é nosso ídolo, né? Que conseguiu apreciar o produto e passou a usar, né? Então, se eu puder passar o primeiro vídeo aí. Esse produto, hoje, ele já está nesse formato, mas nós ficamos em torno de 1 ano e meio
quase 2 anos fazendo com a impressora 3D. Então, tinha uma produção muito limitada, mas a gente conseguia produzir, né, e tínhamos até em torno de 15 a 20 usuários hoje. Alguns deles que compraram o equipamento e outros que a gente colocou, doou como piloto, até mesmo como uma pessoa que pudesse nos ajudar a divulgar o produto. Aparelho celular. Não está passando. Você estava falando um pouco, você estava falando dos primeiros 15, 20 usuários. Hoje são esses? Isso. E o custo para eles, como é que tem sido? O desembolso, o subsídio? Não, o produto, nós não tínhamos como modelo de negócio atingir o usuário final. Muito embora, à medida que a gente foi entendendo como o mercado se comporta, a gente abriu a possibilidade do indivíduo comprar. Até porque tem boa parte desse universo que tem condições de comprar, né? Obviamente, quando a empresa tem cunho social, a gente foca no universo que tem menos recursos. Mas o indivíduo pode entrar no site hoje e comprar, adquirir, ele vai pagar 24 parcelas, em torno de R$90, se for só o mouse, e se for o kit completo, eu acho que são 24 de R$250, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas é um produto que o posicionamento dele de mercado é justamente para atingir a concorrência em peso, porque a concorrência é um produto sueco, que o início começa em R$20.000, e eles concorrem naqueles usuários que não podem nem mexer a cabeça, que eles mexem só o olho, que eles fazem o rastreamento do olho, né, que é uma empresa sueca. Então, a gente, beleza, em termos de negócio, está bem posicionado quanto à possibilidade de aquisição, né? Tá. Quer seguir? Vamos ver aqui seu... Bom, qual que é praticamente a proposta de valor de um produto como esse, não é? A gente, ao longo do desenvolvimento, tentou meio que entender como é que o negócio deveria se posicionar, né? E você tem que estudar o mercado, quem é teu cliente, quem é teu concorrente, o que realmente você resolve. Porque no mundo da startup existe um scriptzinho que você segue para você chegar e dar o teu pitch, né? Que é assim, o que você o que você resolve, não é? Qual é o teu mercado e o que é que você tem para oferecer para o teu investidor. Seriam as grandes 4 perguntas, assim, vai. A proposta de valor nossa, ela identificou que a inclusão ela tem 4 pilares, né, hoje, principais, né? A autonomia, que você tem como exemplo, né, o acesso ao computador, ligar a luz, ligar a TV, ligar um ventilador. E aí eu queria passar o videozinho aí da Laís Souza, que é a nossa madrinha, que ela tem um produto nosso, e inclusive ela está usando no celular dela, né? Então ela conseguiu passar e-mail, essas coisas. Então hoje ela opera com hands-free. A segunda área, que é a área da educação, que é assim, o cidadão, quando ele tem a tetraplegia, que ele nasce com ela, a família cresce com ele, a família se desenvolve junto com ele. Mas quando é acidente, é assim, uma noite você está aqui e amanhã você está em cima de uma cama. A única coisa que você quer é se matar. Desculpe, mas é isso que a gente escutou, entendeu? E, num determinado momento, quando passa o pior da crise, você começa a entender que pode ter um mundo aí de acessibilidade e de recursos que vai te devolver a vontade de viver. Vê que coisa interessante. Então, com um equipamento desse, você pode voltar a estudar. Então, nós temos 2 grandes cases, na realidade 3. Um é a Uninassal, a Universidade Maurício de Nassau, que é do grupo Ser Educacional, é muito forte no Norte e Nordeste. Eles criaram um programa chamado EAD Social. E eles dão bolsas de estudo para todo e qualquer usuário do Hands-Free, que ele se inscrever e se qualificar, obviamente, para um curso superior. Então, a primeira usuária que se formou agora foi em dezembro passado, que ela fez o TCC todo. Entendeu? Então, eles têm um programa. O mesmo é a Unilea, de Brasília. Tá? Na área da educação também, o Hands-Free hoje ele tem 2 contratos. Já fechamos 2 contratos. Um com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que é o município de onde nasceu. A gente conseguiu colocar um garoto que tem quadriplegia estudando desde a sua casa.
Então, nós fizemos um projeto para a Secretaria de Educação, que é um pouco maior do que o Hands-Free, né? E a gente fez todo o projeto, a gente equipou uma sala de aula e a gente colocou a casa dele também equipada e ele estuda de casa. O interessante é que ele põe o uniforme, né, para estudar. Então, os garotos na sala de aula o veem, né, porque a gente colocou uma câmera na casa dele e ele vê a turma na sala de aula. Então, era o segundo vídeo que eu gostaria de passar, se a gente conseguir aí, porque é o vídeo, inclusive, que a gente colocou legendas em inglês, porque a Trust for Americas, eles pediram que a gente colocasse legenda para que eles pudessem ver. É muito bacana, teve muita divulgação. Só para ir aquecendo aqui, sua relação com a prefeitura, porque a gente vê muito o impacto social vem a suprir uma lacuna que os gestores públicos muitas vezes não conseguem, né? Na grande maioria das vezes não conseguem. Pode voltar a apresentação. Como eu falei, esse é um projeto dentro de um headset de games, né? Porque quando ele acaba de ter aula, ele vai jogar, né? Ele vai estudar. Então, o que entra ali no quarto quadrinho ali, que é lazer, e a gente poder dar uma opção diferente somente do trabalho e do estudo, né? Esse projeto foi, como eu falei, um pouco maior do que somente os equipamentos, que a gente teve que equipar, a gente teve que colocar todos os recursos na escola, tem monitores nossos na escola e na casa dele, então é uma coisa bem maior. O terceiro, vamos dizer ali, pilar da inclusão, a gente chama que é o trabalho, né? Porque o cidadão trabalha hoje. Hoje, quem não trabalha com computador, né? Então, de casa, você tem pessoas que redigem textos, que mexem com planilha, na parte financeira, engenharia, por exemplo. E aí eu vou dar o exemplo do segundo contrato que nós temos, que é com a Mútua. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA no Brasil. Eles vão dar um kit hands-free para todo e qualquer engenheiro ou parente de primeiro grau de engenheiro no Brasil, que seja tetraplégico. Então, esse é o contrato nosso. E isso aí, de âmbito nacional, é assim, um projeto único, e é um projeto que caiu do céu, porque esse é o tipo de projeto que a gente busca, é uma entidade que possa estar abraçando vamos dizer assim, um projeto como esse, e que possa estar trazendo isso ao beneficiário que seja parte da sua plataforma de trabalho. Então, e o terceiro projeto que estão aí iniciando, estão aí no comecinho, a Natura está contratando um tetraplégico e está usando também, junto com o Hands-Free, fazendo o início de um projeto que ela possa estar disseminando em todo o Brasil, né? Isso, não sei se vocês sabem, mas a Natura talvez seja a empresa que tem maior cota de deficientes no Brasil. Aqui no centro de distribuição dela, ela tem em torno de 9%. Quando o governo pede em torno de 2, ou 3, ou 4, eles têm 9% só no CDC. Então, assim, é um índice altíssimo, é uma empresa extremamente sensível a essa área. O quarto pilar, que seria o lazer, aí eu até dei o exemplo do Andrezinho, né, que quando ele para de estudar, ele vai para frente e começa a jogar, e realmente é uma coisa que dá muita satisfação para a gente. Bom, acho que com isso eu cubro um pouco aí do que é o trabalho do Hands-Free. Nós tivemos aí o privilégio também de ter tido alguns prêmios, um deles foi, inclusive, do Creative Business Cup, ali em novembro de 2017, nós fomos representar o Brasil, nós fomos o campeão no Brasil desse prêmio, né? Tivemos também o melhor da inovação, o desafio Secop, que é justamente pelo projeto Homeschool, é uma entidade que premia tecnologia na área de governo. E um dos primeiros, que foi o Social Good Brasil, que é uma entidade, inclusive, ligada à Fundação Bill e Melinda Gates, eles aqui aceleraram o Hands-Free justamente naquele modelo de startup, né? Durante 4 meses, nós tivemos assessoria no Social Good, em Santa Catarina, justamente na área de marketing, na área de produto, na área de organização interna, de mercado, concorrência. Isso foi muito bacana, porque forçou o Instituto a fazer a pesquisa de campo. Foi quando a gente identificou que um ventilador faz uma grande diferença na casa dessas pessoas, né? Então, e aqui eu fecho com algumas perguntas
que normalmente você faz para startups, né? Ou seja, como é que você vai crescer, quem é teu cliente, o que é que você resolve, qual é o teu mercado, qual é a tua concorrência, qual é o teu diferencial. Então, eu deixo até aqui para o André aí, para não roubar aí a parte dele, coisas que a gente pode estar provocando e respondendo, tá? Muito bem. Quer fechar passando o vídeo da Laís Souza? Que Opa, ficou para trás? se Vamos puder. tentar? Vamos lá. Não é muito grande, mas... Mais um vídeo aí. Nosso DJ. É um aparelho que é da hands-free, tá? Ele é um fone, eu consigo conectar ele aqui no meu celular e fica como se fosse um mouse, tá vendo? Aí, essa coisinha que tá aqui na minha boca é o botão de clique para entrar, para ter o acesso ao aplicativo. Vai na minha boca, Bel? Bom, então, por exemplo, vou mandar um e-mail para a minha galeria, escolho uma foto, essa veia. Essa. Para mim tá bem prático. Tá fácil. Qual é o seu e-mail? WR. WR. Camp. Ponto. Arroba. Bom. .com. Sem bem? .br. Ok. Muito fácil. Bom, é isso. Primeiro teste com hands-free no celular. Obrigada, galera. Obrigada mesmo. Pronto, agora está completo. Show de bola. Pedro, obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Show. Agora nós vamos com o Rafa aqui. O Rafa é da Argentina, como a Ana já apresentou. Então, quem quiser usar o fone aí, vamos dar um minutinho. Quem não tiver, está ali atrás. E aí, Rafa, 30 minutos, ok? Está bien. E aí, muito informalmente aqui. Ok. Buen día. Muchas gracias por la invitación, Carla. Muchas gracias, Alejandro. Le bajé el volumen igual. Está cero. Yo vengo a contarles una historia. Soy de Jujuy. Jujuy, como se puede ver ahí en la imagen, es la provincia más al norte de la Argentina. Está más o menos a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, que es la capital. Limita al norte con Bolivia y también limita con Chile. Ahí empezó todo... ¿Dónde tenés el pasador? Muchas gracias. Ahí empezó todo nuestro camino. Nosotros, 4 estudiantes de Ingeniería en Informática en ese momento, hace ya 4 años y medio, se nos presentó una oportunidad. Un profesor de la universidad nos pidió que hagamos un trabajo sobre tecnología, pero no hagan un juego, que es lo que normalmente se estila. Hagan algo que le ayude a la sociedad. Eso es lo que él nos decía, y esa era toda la consigna. Entonces empezamos a pensar un poco y nos acordamos de Ariel. Nosotros cuando iniciamos la facultad, cuando iniciamos la universidad, teníamos un compañero que tenía una disminución auditiva. Allá en Argentina y puntualmente en Jujuy, las aulas de la universidad son muy pobladas, mucha gente. Entonces una persona con problemas auditivos tiene que llegar siempre temprano. Normalmente esa persona siente timidez de decir, dame el lugar porque yo no escucho. Ariel tenía que llegar siempre antes. Si se sentaba en la 5ª fila, ya no escuchaba, no podía seguir al profesor. Entonces fue un gran problema y era compañero nuestro. Lo vimos abandonar la universidad porque él no podía costearse, no podía comprarse un aparato auditivo. Y lo vimos abandonar la universidad.
Pasado el tiempo, ya 4 o 5 años, ya cuando estábamos más avanzados, se nos presenta esta oportunidad. Y ahí nace YouSound. Ahí empezamos nosotros a investigar, a ver de qué se trata, porque bueno, nosotros 4 informáticos no teníamos ni idea de lo que era la audición, de los números, empezamos a contactarnos con médicos, empezamos a hacernos estudios médicos, porque de eso también se trata, de conocer y meterse en el tema. O sea, nosotros nos metíamos y pagábamos los estudios, todo, para ver cómo funcionaba toda esa parte. Encontramos que en el mundo, bueno, ahí se ve un poquito apretado, pero que en el mundo un 9,2% de la población tiene una disminución auditiva, lo que equivale más o menos a 640 millones de personas con pérdidas auditivas. Esos son datos de la OMS. Y solamente el 3% de las personas puede acceder a un audífono, o sea, un aparato auditivo. Es decir, 1 de cada 40 personas puede acceder a un aparato auditivo. Y los otros 39 quedan totalmente de lados, forzándose muchas veces a inclinar la cabeza, a ponerse, quizás vieron en alguna persona que se ponen como así para poder escuchar, y usan sus estrategias más personales para lograr participar de una conversación, de una comunicación. Ups. Ahí está. Nos dimos cuenta que no solo es un problema de comunicación en el que nos estábamos metiendo, por ese inicio, por ese disparador que fue Ariel, nos dimos cuenta que hay un gran problema en lo que es educación. En Argentina, igual que en muchos países del mundo, a un niño que no escucha muchas veces se lo trata de tarado, de lento, con el perdón de la palabra, porque no puede seguir una clase. Un gran problema de comunicación, de integración social. La persona con problemas auditivos se empieza a excluir, se empieza a aislar. Llega un momento en el que se ríe porque el resto de la gente se ríe, y se pone serio porque el resto de la gente se pone serio. O sea, no participa activamente en una comunicación y sufre mucha discriminación, autodiscriminación por parte de él, que se va aislando, y también del resto de la sociedad. Era un problema mucho más grande del que nosotros nos imaginábamos cuando empezábamos este camino. Empezamos a mirar un poco los números. Esto es en América Latina. En Brasil se estima, bueno, actualmente hay 18 millones de personas con problemas auditivos, y se estima que en 2025 a este ritmo llegaremos a 22 millones de personas, con problemas auditivos, lo cual es un problema serio, no solo en Brasil, también en muchos otros países de Latinoamérica y del mundo. Nació YouSound. YouSound, ¿qué es? Es un aplicativo, es una aplicación de celulares, al igual que WhatsApp, que Facebook, que uno se lo descarga directamente desde el Play Store, desde el App Store de iOS, se lo descarga y hace que el celular se comporte como un aparato auditivo. Básicamente, ¿cómo funciona YouSound? YouSound empieza con un test auditivo, una prueba de audición. Es similar, si alguien se hizo alguna vez, a una audiometría médica, donde se emiten una serie de tonos y la persona va presionando la pantalla a medida que los va escuchando. Estos tonos, estos sonidos van aumentando la intensidad, entonces cuando toca es porque ahí es cuando empieza a escuchar la persona y se va detectando su umbral auditivo. De esta forma, nosotros capturamos la huella auditiva de la persona, es decir, nosotros sabemos dónde y cuánto tenemos que subirle el volumen, la intensidad a la persona. No es una amplificación lineal, sino que es frecuencial, es por frecuencia y por intensidad. Entonces, el mismo celular, el mismo smartphone, detecta todo el sonido que hay, por ejemplo, en esta sala, lo analiza, lo procesa y lo ajusta a la intensidad que necesita la persona y se lo envía a través de unos auriculares, de unos headphones comunes. De esta forma, la persona puede participar de una clase, puede participar de una reunión, puede participar, bueno, escuchar la radio, escuchar la televisión,
en pocos minutos. Uno de los grandes problemas que nosotros nos fuimos aprendiendo, se da mucho en la Argentina, la gente que no puede pagarse un audífono, a veces a través del gobierno lo tiene que esperar y pasan 6 meses, pasan 9 meses esperándolo, porque es toda una burocracia y toda una logística para traer los audífonos, los aparatos auditivos desde Dinamarca, desde Alemania, hasta que le llegan a la persona. Nos encontramos con muchos abuelos, mucha gente anciana que muere antes de poder escuchar a sus nietos. Eso realmente nos genera a nosotros una impotencia grande y unas ganas de seguir avanzando con este proyecto. Con YouSound directamente en 15 minutos vos ya tenés una forma, una alternativa de escuchar y de vivir la vida. Este es el test auditivo. Se los muestro, de todas formas pueden descargarlo, está para Android y para iOS. Empieza a sonar básicamente la frecuencia y la persona presiona ahí, son 14 pasos en cada oído. Nosotros cuando nos metimos en este proceso, aprendimos que tenemos básicamente dos ejes. Uno es el costo del producto y otro es la capacidad para ajustar, o sea, la personalización de las frecuencias. Tenemos las marcas, las grandes marcas multinacionales de audífonos, caso Ticón, Widex, Siemens, que hacen un ajuste muy bueno de las frecuencias, son muy buenas alternativas, pero el costo es altísimo. Tienen un costo, cada uno de los aparatos auditivos, tienen un costo aproximado de entre 5.000, hola, ¿se escucha? Tienen un costo aproximado de entre 5.000 y 7.000 dólares, lo cual es un costo bastante elevado. Después tenemos las aplicaciones, porque también conocemos a nuestra competencia, sabemos que hay aplicaciones que uno se las puede descargar, pero el ajuste de frecuencia que tienen no es nada bueno, es un ajuste lineal, entonces más allá de ayudarlos, les va generando complicaciones. Ahí es donde nos posicionamos inicialmente nosotros, como una aplicación de bajo costo. A medida que fuimos aprendiendo, queremos llegar ahí, a una aplicación de muy bajo costo, pero con una alta prestación en lo que son capacidades de ajuste de frecuencia. Hoy en día estamos más o menos a la mitad del camino. Nuestra aplicación tiene 250.000 descargas en más de 150 países. Ahí más o menos está la distribución porcentual de las descargas. Y tenemos 13.000 usuarios activos semanales, es decir, al menos 13.000 personas lo usan 4 horas por semana para diferentes actividades. También fue un proceso de aprender. Mucha gente, nosotros por ejemplo no lo habíamos diseñado para escuchar la televisión. Mucha gente nos mandaba mensajes y nos decía, esto le está ayudando a mi abuelo a escuchar la televisión, a escuchar las noticias, a escuchar la radio, y nos empezó a generar a nosotros mismos sorpresa y empezamos a trabajar sobre cada uno de esos puntos. Fue un camino largo hasta ahora. Nosotros, como les contaba, iniciamos 4 personas, 4 estudiantes en ese momento de ingeniería informática, hoy ya los 4 recibidos, y elegimos un camino. Esa fue nuestra primera opción, digamos, o nuestra primera elección. Nosotros elegimos un camino, el camino de ayudar usando la tecnología. Me acuerdo ahora, y contándoles ya algo personal, mi papá, mi mamá nos decían, hacé tu currículum y presentalo en el Estado. Basta de esa locura que están llevando. En el Estado hay trabajo, allá en Jujuy y en general en toda la Argentina. Normalmente un ingeniero sale de la universidad y se mete a trabajar en el Estado, porque es la única alternativa. Y nosotros elegimos otro camino, un camino diferente, por ahí un poco más loco, pero que nos genera mucho más satisfacción. Hoy en día somos 15 personas las que trabajamos en YouSound. El segundo punto que marcamos en YouSound es trabajar duro. En 2012, cuando estábamos iniciando, trabajamos en una habitación de uno de
de mis socios hoy en día, de 3 metros por 3 metros. Estaba su cama, tenía una pequeña cocina, él alquilaba, él es de La Quiaca. La Quiaca es límite con Bolivia, límite con Bolivia. Se había ido a San Salvador, que es la capital, y trabajamos ahí los 4 todos apretados, y así empezó YouSound, así empezó esto. Después dijimos, no, ya en 2013, si nosotros queremos hacer algo serio, tenemos que empezar a trabajar en serio. Pusimos plata cada uno de nuestro bolsillo y alquilamos la habitación que estaba arriba de la de él, también muy pequeña, pero armamos nuestros muebles, ahí se ve un poquito la heladera y esos fueron los inicios. Hablamos nuestros muebles, compramos nuestras sillas, todo lo hicimos nosotros porque sentíamos que esa era la forma de empezar. No teníamos recurso económico, nuestros padres no nos podían costear. Bueno, mis padres son docentes, profesores, y los otros chicos también estaban en la misma. Entonces no nos podían costear pagarnos un lugar o cosas así. Íbamos haciendo páginas web mientras tanto para un poco pagar el alquiler, que era muy bajo igual, pero no teníamos en ese momento. Todavía éramos estudiantes. Y empezaron a aparecer oportunidades. Ya en 2013 nos declararon de interés provincial, es decir, en nuestra ciudad. Fuimos declarados también, tuvimos un reconocimiento en el Senado de la Nación Argentina por este proyecto. Se lo empezó a ver un poco más en televisión, a tener un poco más de exposición. Fuimos ganadores de la final regional Argentina y Uruguay de Imagine Cup, que es una competencia de desarrollo de software, en 2013. Nos presentamos nuestro proyecto y empezamos a pasar etapas, y hasta nosotros mismos nos sorprendíamos cuando íbamos superando etapas y llegamos a la final así con otras 5 universidades de Argentina y Uruguay. Viajamos en avión, para algunos, como ser yo, era la primera vez que viajaba en avión a Buenos Aires. Llegar a las oficinas de Microsoft para nosotros fue como entrar a Disney, más o menos. No estábamos acostumbrados a eso y con toda la humildad, pero pisando siempre fuerte y sabiendo a dónde queríamos llegar, ganamos esa final, lo cual nos dio el permiso para ir a competir a Rusia, representando a Argentina y Uruguay. Eso fue otro viaje mágico. En Rusia terminamos quintos de 76 países. Una bronca porque nosotros queríamos ganar. Ya habíamos hecho tanto camino desde Jujuy, desde allá, desde el interior de Argentina. Queríamos ganar. Volvimos a Argentina y dijimos, esto no puede quedar en un proyecto, tenemos que hacerlo realidad. Y empezamos a trabajar más duro que antes. Fuimos invertidos por Guaira, de Telefónica, y empezó el camino más serio. Bueno, ahí estamos en Dubái, algunas cosas que... eso eran algunos de los chicos de la competencia. En Rusia fuimos reconocidos por la Embajada de Estados Unidos en Argentina, tuvimos reconocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo, fuimos nombrados como una de las mejores innovaciones 2014 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estuvimos acelerados en Mass Challenge, una aceleradora en Boston. Fuimos reconocidos por Harvard, hicimos la presentación en Harvard. Me acuerdo que uno de mis compañeros le decía siempre a la madre, mamá, voy a estar en Harvard un día. Y después el que fue a representarnos nos mandaba fotos de Harvard. Mamá, mirá, estoy en Harvard, estoy presentando en Harvard. La verdad que son cosas que por ahí nosotros desde allá no nos imaginábamos ni en sueño. Bueno, ganamos naves, ganamos Imagine Cup, fuimos reconocidos por otras marcas, pero lo más importante de todo es que nosotros no dejamos de trabajar. Estas cosas son reconocimientos, pero paralelamente cada día llegan a nuestra oficina personas con disminuciones auditivas y tenemos nuestro pequeño ejército de gente que prueba el sistema día a día. Hoy en día, bueno, esos son algunos de los integrantes del equipo. Yo soy, en este caso, el responsable de la calidad del sistema. Y otra cosa que nos parece importante contar es que no dejamos, como les decía, de pensar en el usuario. Un sistema, una startup, a medida que va avanzando, se va encontrando nuevos desafíos. Se va encontrando que en algunas personas funciona bien, en otras personas funciona mal, en algunos dispositivos funciona bien, en otros no tan bien.
Y encontramos que un gran problema son los auriculares. Los auriculares que la gente se compra, muchas veces allá en Argentina se le llaman ferias, son auriculares de baja calidad y no tienen el rendimiento que nosotros necesitamos para que el usuario se sienta cómodo. Entonces iniciamos una nueva locura y fuimos más allá y estamos diseñando nuestros propios auriculares. Ya tenemos algunos prototipos acá en Argentina y se está diseñando, se está fabricando ya la primera camada de auriculares en China. ¿Cuáles son una de las ventajas que tienen estos auriculares? Además de usar los componentes de un asistente, de un aparato auditivo, o sea, sacan la parte más económica del aparato auditivo y más clave, que son los micrófonos y los parlantes, los sacamos del aparato auditivo y los colocamos en nuestro auricular. Si usamos los mismos procesos, pero el corazón está en el software. Nosotros no necesitamos que nuestro auricular tenga un procesador, sino que el celular hace todo el proceso y ahí es donde abaratamos los costos. Otra de las ventajas que tiene es que tenemos una audición completa con nuestros auriculares. Podemos saber cuando un sonido viene desde la izquierda, cuando un sonido viene de la derecha. Y eso es una gran ventaja. Nos permite controlar toda la experiencia del usuario, cosa que los auriculares comunes por ahí no son tan buenos, están diseñados para escuchar música y muchas veces no tienen el rendimiento que nosotros esperamos, que nosotros necesitamos y que el usuario necesita. Y es un camino largo, el que les conté así resumidamente, fueron 5 años. Nosotros decimos, nunca tenemos que perder el norte, nunca tenemos que olvidar nuestro propósito. Nosotros iniciamos por Ariel. Ariel es uno hoy en día de esos 13.000 usuarios. Retomó los estudios, estudia inglés, retomó un profesorado con nuestro sistema y es nuestro principal usuario tester hoy en día. Y es una alegría tenerlo todos los días prácticamente en nuestra oficina para probar, para usar, para decirnos, miren muchachos, esto está mal, no suena bien y esto suena bien. Y lo que siempre decimos, nunca dejemos de soñar, nunca dejemos de soñar en grande. Nosotros creemos firmemente que desde Jujuy podíamos lograr algo grande. Imaginamos así cuando empezamos esto, cuando les mostraba que estábamos ahí fabricando nuestros propios muebles. Lo soñamos en grande y hoy acá en San Pablo, en Brasil, otro de los chicos está representando al equipo en Estados Unidos. Seguimos diciendo que hay que seguir soñando en grande, no ponernos techos y sobre todo pensar mucho en la gente que, como lo decía acá el amigo, realmente nos necesita de estas startups tecnológicas para vivir, ¿sí? Lo que nosotros hoy en día lo sentimos como normal, para ellos no es tan normal, entonces ahí estamos nosotros. No dejemos de soñar. Muchas gracias. Muito bem, Rafa, valeu, obrigado. Alguém já tem alguma pergunta na ponta da língua aí ou começo aquecendo aqui? Tem aqui? Vamos lá, tem microfone. Vamos aqui, ó. Vem cá. Espera aí. Oi, tá funcionando. Bom dia. Eu sou uma grande entusiasta, na verdade, de negócios de impacto social, então estou até emocionada porque fez muito sentido para mim estar aqui hoje ouvindo vocês. Obrigada por vocês terem escolhido esse caminho. Não é um caminho que muitos escolhem, então eu acredito muito que isso faz a diferença. Eu tenho uma pergunta para a Hands Free. Eu queria entender sobre... vocês estão com um contrato com a Prefeitura de Jaboatão de Guararapes, né? E aí vocês têm um recurso também que pode atender até 20 estudantes. Né? E aí eu queria entender como que é feita a seleção desses estudantes, o que vocês levam em consideração. E uma outra pergunta também eu vi que o estudante precisa de um professor também para ajudar em casa. Então, eu queria entender só um pouco mais dessa logística. Tá. No primeiro momento que a gente abordou a Prefeitura, não é? A Secretaria de Educação nos trouxe o caso do André Luiz, né, que ele não podia ir para a aula. Porque o propósito era você trazer
o equipamento para o estudante e ele poder assistir a aula como qualquer estudante normal, né? E o fato da gente propor para a prefeitura de criar um projeto maior, de que a gente incluiria aqueles que não pudessem ir para a aula, mudou um pouco a perspectiva, né? E isso criou até um projeto novo para a gente, porque isso a gente pode colocar em qualquer situação no Brasil, né? Nós temos o número de 20 estudantes remotos, porque se você colocar mais de 20 estudantes, você talvez não, você sobrecarrega a professora de lidar com eles remotamente. Por isso o número de 20. Podemos colocar até 100, mas a gente achou que ao chegar em 20, a gente ia ter que equipar outra sala de aula e outra professora iria interagir com os outros 20, né? Os outros 20 estudantes. Por isso que o número de 20, né? Agora, a identificação, ela é uma pergunta interessante, porque eu já fui em alguns usuários que eles não conseguiam nem morder. Então, os usuários que eu tenho são pessoas que têm distrofia, pessoas que mergulham em água rasa, por exemplo, onde bala, são as 4 principais razões, né? Mergulho em água rasa, bala, carro e moto, que causa a tetraplegia, né? Então, alguns usuários eles não conseguem morder, e aí eles têm que ir para o próximo passo da acessibilidade, que é você fazer o rastreamento dos olhos, né? Por isso que aí entra com outro produto, que é um produto bem mais caro, mas também ele dá também qualidade de vida. Mas, sim, tem que ter um acompanhamento, alguém que possa estar dando um diagnóstico ou uma visão da qualidade e da capacidade que ele possa estar operando com o equipamento, senão ele não vai conseguir usar. Tá? Respondi as tuas perguntas? Nem todos eles conseguem, exatamente. Dependendo da gravidade. Olha, o critério é o seguinte: se você consegue usar a cabeça, mesmo tetraplégico, ele é um usuário em potencial. Se ele desenvolveu ELA, por exemplo, que é a esclerose lateral amiotrófica, dependendo do grau dele, ele não vai conseguir usar. Eu tenho um usuário que é um sargento aposentado aqui da Polícia Militar de São Paulo, que é fantástico. Ele ainda consegue usar. E ele consegue usar. Ele ficou encantado, ele é todo entubado. Ele fez um vídeo para a gente, é um vídeo que, eventualmente, eu mostro, mas é tão impactante que, às vezes, eu me reservo não mostrar, entendeu? Mas ele consegue. Já outros que eu consegui chegar e fazer um teste, ele não conseguiu morder. Então, existe tanto a nossa percepção de que ele pode usar, como talvez até o médico e a pessoa que faça o acompanhamento possa dizer se ele pode ou não, tá? Você quer perguntar também? Você? Não? Você? Deixa eu só pegar um gancho aqui, aproveitar que ela falou da prefeitura, fazer uma... para fornecer, o que eu tinha começado a perguntar, para fornecer para prefeituras, para governos, né? Tem aquele negocinho chamado licitação. Como é que vocês conseguiram se encaixar nisso e que dica que você dá? Porque eu acho que todo negócio de impacto social consegue se catapultar muito mais, porque eles estão fazendo, em alguma medida, um papel que poderia ser dos governos. Então, os governos podem vir fazer esse caminho de volta, fomentando os negócios de impacto, alavancando, financiando o serviço depois de desenvolvido. Mas aí vem o diabo da licitação. Como é que vocês conseguiram? Você tem, André, 2 caminhos aí para você fornecer com o suporte público, né, do governo. Um é você desenvolver projetos sociais junto com uma empresa patrocinadora. Então, aí você tem que ser um OCIP, submeter teu projeto para o PRONAS, que é um programa do governo, do Ministério da Saúde, e, uma vez você aprovado, você pega aquele projeto e vai para uma empresa que tenha orçamento social para que possa estar patrocinando. Por quê? Porque vem um detalhe interessante aí. 80% dos patrocínios no Brasil, na área social, são incentivados. O que é isso? Incentivo fiscal. Ele doa
mas ele abate no imposto de renda. Para isso, você tem que ter um projeto social. O segundo, que é direto à tua pergunta, sim, você vai ter que passar por licitação se você não provar que você é o único e que não tem similar nacional, que é o nosso caso. A gente conseguiu uma certidão da a Associação Brasileira de Empresas de Software, que a gente submeteu todo o material técnico e que comprovou que a gente não tem similar nacional. Por quê? Porque nós juntamos a autonomia, a acessibilidade com a automação residencial. Se você tirar a automação residencial, tem outros produtos nacionais que tem uma caneta, tem um chapéu, tem um óculos. Mas quando a gente juntou a automação residencial, a gente conseguiu a singularidade, né? Ou seja, Legal. outro que não tem similar. Aí a gente vai por inexigibilidade. Inexigibilidade. Por isso que a gente Boa. Vamos ali, eu já te passo aqui, tá? Pedro, eu gostaria de saber como funciona. Primeiro, parabéns aí Obrigado. pelo trabalho. Gostaria de saber como é que funciona essa bolsa que você falou que o usuário pode ter. Como é que funciona isso? Isso é governamental? Isso é alguma entidade? Elas são duas entidades que são privadas, né? A Uninasal, ela é uma entidade privada do grupo Ser Educacional e, ao se encantar com o projeto, ela criou um EAD social, ou seja, é um programa de ensino à distância e, se você se qualifica, tem um segundo grau completo e você passa no vestibular e você vai ganhar uma bolsa deles. Isso já está vigindo hoje no programa deles em todo o Nordeste e no Brasil. Ou seja, qualquer pessoa que seja tetraplégica que se qualifique e ela vai e ela é usuária do Hands Free, ela ganha uma bolsa. Tanto da Unilea como da Uninasal. Mas são projetos privados que a própria universidade implantou como um projeto social deles, tá? Inclusive a Mara Gabrilli, ela foi para o Recife para lançar esse projeto lá. É um projeto muito bacana deles também. Bacana, obrigado. Antes de te passar aqui, deixa eu levantar uma bola aqui para o Rafael. A gente conversou ontem à noite, estava jantando, e aí eu fiz uma pergunta que é muito comum aqui no Brasil, para quem está tentando desenvolver tecnologia, startupeiros aí, que não estão nos grandes eixos, né? São Paulo é esmagador, e aí você tem grandes polos interessantes, Recife, Porto Alegre, Florianópolis é um monstro. Então, normalmente, eles vêm de lá. Você está lá no Acre, desenvolvendo um negócio legal para performar, para encaixar no mercado, para avançar, tem que migrar. Eu queria que o Rafael contasse aqui por que eles não saíram de Jujuy, que é 1.500 quilômetros de Buenos Aires, com todas as dificuldades que eles têm. Tem a ver um pouco, né, com o final da apresentação dele, mas eu queria que ele contasse para vocês aqui por que eles não pensaram nisso ainda. Ou, quer dizer, pelo contrário, né, pensaram e qual que foi a decisão deles. Sí, bueno, como les contaba, es una elección que nosotros tomamos cuando nos fuimos primero en Buenos Aires, nos ofrecieron quedarnos ahí. Cuando nos fuimos a Boston, nos ofrecieron armar la empresa en Boston. Pero nosotros decimos, bueno, ¿por qué vamos a estar lejos? Hola, sí. Ahora sí. ¿Por qué vamos a estar lejos de nuestra familia, de nuestras costumbres, de nuestra creencia? Si hoy en día la tecnología es universal, nosotros tenemos nuestro equipo de desarrollo en San Salvador de Jujuy, contra todos los malos pronósticos que nos daban, crecimos desde San Salvador de Jujuy. Si bien nuestro equipo comercial está en Buenos Aires, porque eso sí es necesario, el manejo ya de inversores y más el networking más fuerte está en Buenos Aires, pero nosotros, nuestro equipo de producción, el core del equipo está en Jujuy. Es una elección que tomamos. También muchas veces uno siente cierta necesidad de ayudar a su gente. En Jujuy, tecnología cero. Y hoy en día nosotros somos un ejemplo de tecnología allá en Jujuy y vemos que va creciendo. Ya salen más proyectos, salen ya unos chicos que hacen un juego para chicos con cáncer, o ya sale algo más
y nos van y nos consultan a nosotros y nosotros le damos una mano, le acercamos contactos, los orientamos. Creemos que esa es la forma también de globalizar, no yéndonos a las grandes ciudades, sino que teniendo la fuerza para impulsarnos de ahí. Hoy en día la tecnología, bueno, Skype, Slack, todas las herramientas Trello, las herramientas que mejoran la producción de la empresa son todas online. Entonces eso fue un gran beneficio que tenemos. Una elección del equipo. Alguém aqui do interior, de alguma cidade do interior? Qual que é a sua cidade? Ah, não, mas algum interior de qualquer estado. Qual que é a sua cidade? Você já imaginou uma empresa em Lavras, uma startup em Lavras com sei lá quantos mil usuários nos Estados Unidos? Isso é uma coisa para a gente pensar muito. O propósito está nisso, né? Você agregar família, bem-estar, a cultura do seu lugar, a vontade de fazer esse lugar melhorar. Isso não está à venda para o pessoal da YouSound, né? Isso é muito lindo, isso é impacto social dobrado, porque eles estão trazendo dividendos maravilhosos para a região e estão levando um serviço maravilhoso para um monte de gente que precisa, né? Bacanérrimo. Aqui, ó, o microfone... Espera aí, então já vai, tá? Vamos aqui. Aqui. Bom dia, Pedro. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo lá, da Hands Free. E o seguinte, eu trabalho numa prefeitura daqui do interior de São Paulo também, e estava na Secretaria de Educação. E eu sei bem essa questão de licitação, como é que é, né? Acima de determinado valor que você tem que fazer mesmo. E vocês falaram, então, que você disse que a inexigibilidade, né? Que é possível, então, que a prefeitura possa fazer contato com vocês e não existindo similar, pode ter direto contato, então, no caso. Sim, claro. Possivelmente o jurídico, né, vai startar um processo para que possa identificar se a inexigibilidade se aplica, né, sempre assim, porque tem que ter um processo. Sim, conheço. E, com isso, passado por cima disso, a gente monta um projeto para vocês. Perfeito. Nós já tivemos o caso de uma exibição da Fiocruz, que da disposição deles, né, esse tipo de inexigibilidade também. Precisa fazer isso aí. Então, é só fazer contato com vocês. Por favor. Será um prazer. Obrigado. Será um prazer. Boa. Aqui agora? Bom dia. Assim, primeiramente, parabéns. Acho que é obrigatório, né? Todo mundo dá, porque são dois projetos sensacionais. Meu nome é Arthur Brito, eu sou pernambucano, moro em São Paulo, sou médico residente aqui. Queria fazer uma pergunta para o Pedro, mas fazer uma consideração para o Rafael, dizer que é uma pena que a gente não tenha, de fato, uma integração maior entre a área médica e a área de tecnologia, porque a maioria dos médicos é analfabeto digital e muitas das pessoas que trabalham com tecnologia têm muita dificuldade também de ter melhores informações médicas para desenvolver produtos que mudariam, talvez com baixo custo, teriam um altíssimo impacto social. Realmente, isso é uma pena. E, Pedro, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, se desdobra em duas, porque, como todo bom brasileiro, eu vi que todas as perguntas aqui foram nesse sentido. A gente se sente muito angustiado com como vai ser a colocação em prática dessas propostas em ampla escala, principalmente porque a gente sabe que os lugares que têm mais recursos e mais tecnologia já têm mais facilidade de colocar em prática, enquanto as maiores carências estão justamente em outros lugares e não nesses, né? Fazendo um cálculo rápido pelo que você falou, Recife, eu não sei se você sabe, mas a Prefeitura do Recife gasta em torno de R$500 por mês por aluno, normal, na rede básica. Isso já contando o custo do professor, merenda, tudo mais. E por esse contrato que fizeram com o Jaboatão, daria em torno de R$2.000 por mês por aluno, o que é um custo baixo, se você pensar, mas numa política em larga escala, eu não sei como isso seria colocado em prática sem ter realmente uma decisão de fazer isso, né? Então, eu queria saber como é que vocês encaram isso, assim, como é que vocês vendem isso para as prefeituras, vendem no bom sentido, né? E, em segundo lugar, eu queria saber como é que vocês encaram o avanço da tecnologia, que pode baratear muito esses custos de vocês, porque um aplicativo pode substituir todos os... Visto que outros projetos do Recife, por exemplo, eu não sei se você lembra, uns 10 anos atrás surgiu um projeto para cegos, que
A pessoa colocava uma braceleta em cada pulso e ela dirigia a pessoa nas ruas, e com o avanço absurdo do Google Maps e tal, esse projeto, ao invés de ir para frente, ele morreu, entendeu? Então, como é que vocês encaram essas duas coisas, basicamente? Assim? A relação com o poder público para chegar nos lugares onde as empresas privadas não estão, e o avanço da tecnologia no sentido de amplificar o projeto e não de impedir que ele cresça. Tá. A primeira parte do poder público, eu até peço desculpa que eu não respondi a tua pergunta sobre o fato dele ter que ter um professor, né? Hoje, eu acredito que é lei, cada pessoa que tem uma deficiência que tem que estar em casa, ela tem que ter um cuidador, uma pessoa que acompanhe. Isso elimina a exigência disso, tá? Porque ele tem a capacidade de fazer o desenvolvimento sozinho. Então, esse custo ele cai do cuidador. Tanto é que tem uma empresa aqui em São Paulo, que é a AME, que tem mais de 600 cuidadores em casas de pessoas que não podem ir para a escola. O segundo aqui, o nosso projeto, como ele foi o primeiro, tem uma componente grande aí de desenvolvimento de software, porque a plataforma que o estudante tem em casa, a gente teve que desenvolver, dentro do Moodle, um módulo que faz a interação dele com a professora, que ele pode levantar a mão, vai fazer uma pergunta, ou então, se ele estiver fazendo arruaça, a professora pode botar ele em mute, entendeu? Então, tem todos uns módulos que a gente teve que desenvolver, que tem um custo alto aí, que eles são R$500 mil. Não é R$500 mil, são R$500 mil em 18 meses. Você dividir isso por 18, dá um custo médio de R$30 mil e pouco, talvez nem isso, por mês. Porque isso também incluía os monitores que estavam na prefeitura e na escola. Mas, se você tira o desenvolvimento e tira a necessidade dos monitores, esse custo vai lá para baixo. Tá? Ou seja, se um determinado prefeitura quiser só o equipamento, a gente tem condições de, na escala, dar um desconto, talvez até de mais de 50%. Por exemplo, a gente tem 3 projetos aqui em São Paulo que estão para tomar vida, né? Porque só recentemente a gente conseguiu cadastrar o Instituto na Bolsa de Compras, Eletrônica de Compras do Estado, que é a BEC, que é um processo que, se você conseguir se cadastrar, você vamos dizer assim, você ganha visibilidade e ganha uma aprovação para poder vender para o Estado. Então, a gente tem no Centro Paula Souza, que tem uma atuação magnífica, que a Alessandra Ribeiro, que é a pessoa que está à frente, é super parceira nossa. A gente tem 2 alunos com eles, um na FATEC e outro na ETEC, uma menina e um menino, que eles estudam com o Hands Free hoje. E a ideia é que a gente possa estar... Eles têm 600 unidades no Estado. Se você multiplicar isso por 1.000, são 600 mil alunos. Ou seja, se você pegar um percentual X, aí, o resultado tem uma demanda bastante alta aí. E isso aí, o custo vai lá para baixo. Tá? Então, a gente consegue, na escala, reduzir esse preço bastante aí e ficar, comparativamente aí com a concorrência, aí, numa posição bastante razoável, entendeu? A segunda pergunta é que você tem razão. À medida que a gente vá avançando, como que a gente pode identificar que recurso tecnológico vai fazer que uma pessoa que só mexe os olhos ou mexe a cabeça possa fazer alguma coisa na vida, né? Hoje, a gente acha que os componentes vão diminuir. Por exemplo, a gente quer se livrar de fio. Isso aqui imagina como era antes. Isso tudo impresso em impressora 3D, entendeu? Para eu fazer uma apresentação dessa, tem que ter um ajudante aqui, entendeu? Hoje, não. Hoje, para a gente, é bem mais tranquilo. Então, o próximo passo aqui é se livrar dos fios, talvez se livrar disso aqui e botar num celular, entendeu? Então, a gente tem uma equipe só que faz a parte de desenvolvimento, de pesquisa, lá em Recife, né? E você tem razão, ou seja, temos que estar atento para ver se esse projeto não morre. Mas, até agora, a gente não conseguiu descobrir que coisa substituiria algo como esse, né? Respondi a sua pergunta? Obrigado. Muito bem. Espera aí, vamos pegar... Primeiro tem ela aqui. Eu quero só... Hã? Tá, pois não, eu tenho uma perguntinha para ele aqui, porque eu não entendi. Essa pergunta também era dirigida para o Rafael, então poderia complementar.
Ah, perfeito, Rafael. Você quer comentar essa pergunta? Ele falou, eu acho, deixa eu refazer o gancho aqui os médicos totalmente afastados, né, do desenvolvimento. Isso não é só médico, não, é advogado, é arquiteto, é engenheiro. A tecnologia a gente usa nas nossas vidas pessoais. Vida é só uma, né? Mas a gente ali no nosso relacionamento pessoal, a gente usa tudo, usa Uber, usa iFood, Facebook. E o que a gente vê lá muito no Sebrae é isso, a pessoa em casa, usuária, bastante assim, recorrente de tecnologia, a hora que ela empreende, bate meio que um retardo aí, que ela, não, estou com medo, será que não sei o quê? E aí é muito conservadora no uso de tecnologias, né? Isso no uso básico. Esse processo de desenvolvimento, a gente está desenvolvendo lá uma solução agora lá no núcleo onde eu trabalho, que está dependendo muito dos empreendedores testarem com a gente, arriscarem um tiquezinho assim que envolve a maquininha de cartão de crédito. Nossa, que luta que é para convencer o cidadão que não tem uma maquininha ainda. 2018, 70% dos empreendedores não tem maquininha de cartão, por N fatores. Então, a gente defende que é um item de competitividade. Você está deixando de vender, por mais que o juro seja escorchante, o banco possa cobrar tarifas melhores e tal, beleza. Mas é um fator de competitividade. E 70% ainda não tem. Então, a gente está tentando trabalhar com esse público, é muito difícil. E aí, médicos e as profissões, né, mais intelectualizadas, é muito mais difícil ainda. Então, ele falou disso, e vocês têm lá investidores que são médicos, vocês estão dentro da universidade, né? Você pode falar um pouco disso. Sí, nosotros, inicialmente, es mucho lo que vos decías. Los médicos no nos abrían la puerta por desconocimiento. No, ese proyecto no va a funcionar nunca. Y nosotros esperando 4 o 5 horas ahí hasta que nos atendían porque necesitábamos de ellos. Pero cuando vas y le contás y le explicás que en realidad esto es una alternativa para la gente, que ellos van a seguir vendiendo aparatos auditivos. A ese uno que le venden, de 40 como lo mostré, le van a seguir vendiendo. Pero los otros 39, ¿qué hacen? Se van a su casa y usan así la mano. Entonces, hasta que nosotros le hicimos entender que YouSound va para los otros 39, que ellos también pueden sumarse a esto, que nosotros necesitamos de los médicos que tienen las capacidades técnicas para ajustar y hacer el trabajo fino, que es uno de los diferenciales, como lo decía André. Nosotros tenemos dentro del equipo un médico, trabajamos con una universidad que hace toda la investigación. Esto se los cuento, pero es ya el proceso avanzado. Digamos, cuando empezamos éramos 4, que era Google y leer, investigar y prueba y error. Hoy en día tenemos la suerte de sí que los médicos tienen mayor aceptación, mucho en parte por toda la resonancia mediática que tuvo el proyecto. Salió en los canales más populares de Argentina. Estos reconocimientos también hacen que el médico diga, es un proyecto que al menos es interesante. Vení, pasá, te escucho. Y cuando le mostramos y le proponemos, bueno, tenemos aquel sistema, si usted tiene alguna persona que no puede acceder a un audífono, haga la prueba. No es algo invasivo, no es que le vamos a poner una vacuna. Lo peor que puede pasar es que no le funcione y se lo saque. Pero haga la prueba. Y así, de esa forma, fuimos un poco capacitando a los médicos para que ellos también puedan ofrecer esta alternativa. Hoy en día en Jujuy, en Tucumán, en Córdoba, en Buenos Aires, tenemos nuestros partners médicos que ellos lo que hacen es, a la gente que no puede acceder a un audífono o que tiene mucho tiempo de espera, use esto y vaya adaptándose de esta forma. Use YouSound y vaya adaptándose a volver a escuchar. ¿Sí? Ela aqui, depois você, tá? É a senhora. Aqui, ó. Tem um rapaz na fila número 2. Ah, tem? Tá. Bom dia, parabéns pelas apresentações. Minha pergunta em especial é para o Pedro. Eu queria saber se, por acaso, vocês têm a intenção de ampliar o uso do hands-free
para pessoas que têm outras patologias, como o AVC, que acaba imobilizando parte do corpo, não totalmente o corpo, né? E se futuramente a empresa tem intenção de conectar esse dispositivo bucal com outras tecnologias, tipo IoT, de internet das coisas, de integrar as coisas, talvez sejam um pouco mais longínquo, mas queria ouvir um pouco disso. Com certeza. O usuário do hands-free, ele pode ter a patologia que for, mas desde que ele tenha conforto em usá-lo, né? Tem gente que realmente, até um idoso pode usá-lo para acender uma luz, ligar uma TV. Isso não tem realmente nenhuma restrição, desde que ele se sinta capaz de usá-lo. Quanto à integração do produto com outras tecnologias, com certeza. Vou lhe dar um exemplo. Tem um grupo aqui de São José dos Campos chamado Kit Livre, que eles desenvolveram um acoplador à cadeira de roda que vira um triciclo. É super legal. E a gente os conheceu na feira Reatec, que tem todo ano, né? Esse ano agora vai ter agora em junho, que é a maior feira de tecnologia de reabilitação e de acessibilidade. E a nossa intenção era acoplar o hands-free ao triciclo dele, tá? De que o Tetra ele possa sair só com a cadeira, só com a cabeça e mordendo, porque hoje ele não consegue fazer isso, né? Tem algumas pessoas que têm o que a gente chama de pinça, que é um pouco do movimento de uma mão, e aí ele usa o joystick, por exemplo, que é o caso do secretário da pessoa com deficiência do município, que é o Cid Torquato, que ele foi convidado para vir aqui, quase que ele viu, eu acho. E ele ainda tem um pouquinho de movimento na mão, que ele usa o joystick da cadeira dele. Mas tem gente que nem isso tem, né? Então, de repente, a gente poderia fazer uma tecnologia integrada aí, tá? Com certeza é a intenção nossa de poder estar integrando com essa nova onda aí que vem. Acho que ele... Quem? Aqui primeiro. Então vamos organizar. É ele, aí esse de camisa cinza e rosa e ela atrás. É porque ele levantou a mão já tinha um tempinho. Eu não sei se eu te perdi também, mas vai dar para todo mundo fazer todas as perguntas. Tá show de bola. Primeiramente, parabéns. Eu queria saber, para os dois, assim. Para o Pedro, eu queria saber se tem um jeito de fazer tipo uma escola online para essas crianças, porque eu sou do interior de Sergipe, então eu não sei se lá eles vão querer adquirir, porque tem os computadores. Eu já trabalhei na prefeitura e quando eu ia nos colégios tinha computadores, mas eles não utilizavam. Tinha como fazer um colégio, porque aí um programa nacional que envolvesse todos esses alunos ou não tem como. E também queria saber, já que a parte inclusiva no trabalho também, já que tem alguma norma que você acha que deveria ser alterada, ou o uso da automação, tanto no trabalho e nas residências, como auxiliam essas pessoas? Tá, na primeira parte, o nosso sonho é que isso aí possa ser divulgado e distribuído em todo o território nacional, né? A gente tem contato com a secretaria, né, da pessoa com deficiência, que é o Marcos Pellegrini, que é o secretário nacional da pessoa com deficiência. A gente tem contato aqui com o Estado de São Paulo, com os governos, lá pelo menos de Pernambuco. Agora, é uma política nacional, né? A própria Mara Gabrilli, que é tetra, ela é uma pessoa super engajada nesse tipo de programa. Então, a gente está refém, né, dessas pessoas que possam estar desenvolvendo programas que sejam aplicados à educação no nível do território nacional, né? Agora, quanto ao trabalho que você falou, realmente é preciso saber se o equipamento, junto com a função, ela faz sentido dentro da empresa. Para você ter uma ideia, esse projeto dentro da Natura, à medida que a gente foi avançando, surgiram perguntas, né? Se o funcionário vai... Primeiro, é a posição para a qual você vai estar colocando aquela pessoa. Essa posição específica é uma posição de revisão e geração de conteúdo para o site.
e revisão também daqueles de perguntas e respostas e tudo, mais com relação e atendimento ao usuário, né? Que é super cabível, né? Uma pessoa que vai estar gerando conteúdo, pode ser um advogado, pode ser uma pessoa da área financeira. Mas a primeira pergunta foi: ao usar esse equipamento, eu estou criando outro tipo de problema? Não é? Quantas vezes ela vai estar balançando a cabeça ou clicando com a boca? Isso vai. Então, foi envolvido o médico do trabalho, foi envolvido o recursos humanos. Então, fez um time de trabalho, uma equipe de trabalho, só para definir a possibilidade do uso e que aquilo ali não pudesse estar trazendo nenhum outro tipo de problema para a empresa, né? Então, obviamente, não é uma empresa que simplesmente dá o equipamento para o usuário, mas uma empresa sensível, ela vê um 360, né? Quais são as outras disciplinas dentro da empresa que possa estar participando do projeto. Então, eu acho que esse é o caminho também, tá? A própria mútua que vai doar um equipamento para cada engenheiro, ela pensou, tem engenheiro já usando, tem 5 engenheiros usando, né? E tem engenheiro usando CAD, AutoCAD com isso, lá em Santa Catarina, entendeu? Ou seja, porque ele trouxe o cidadão para dentro do mundo. Para o seu AutoCAD, você só precisa ter acesso ao computador, você não precisa das mãos. Então, e realmente o impacto é incrível como ele pode voltar a trabalhar com um equipamento desse, né? Eu também queria saber, nos projetos residenciais e comerciais, a gente já tem que projetar pensando na automação para pessoas que precisam de acessibilidade, e também como seria a assistência para uma pessoa, por exemplo, o secretário de alguém, um advogado, alguma coisa assim, ele precisa de um treinamento para continuar auxiliando essa pessoa, caso tenha um acidente, alguma coisa assim. Aí ele precisa de um treinamento para você mexer nos aparelhos, caso precise. O aparelho é plug and play, né? Ele não tem, quer dizer, o único pequeno treinamento que tem é só para a parte de automação residencial, para configurar o controle remoto da TV. A partir daí, ele tem um menu na caixinha e, assim, é super simples. Isso pode ser feito até de forma remota, tá? E o suporte, à medida que os usuários forem aumentando, né, a gente vai desenvolver, certamente, um hotline ou suporte via e-mail ou via WhatsApp, para que a gente possa estar dando atenção a esses usuários, né? A hora que vai crescendo, precisa ir pensando muito nisso. Às vezes, o crescimento, no caso aqui, não é digital, aqui é digital, acontece mais frequentemente. Cresce, dá um boom, dá um crescimento exponencial, vem muitas dores, né, que são o suporte, é o retorno, é os problemas que dão, as trocas, é a manutenção do relacionamento com o cliente a partir dali. Isso aí, e pegando o gancho aqui, ele já falou disso, Pedro falou agora de novo, já tinha falado, foco no usuário. É o que as empresas falam, foco no cliente. Essa palavra cliente é uma palavra meio desgastada. Usuário, foco na pessoa. Então, o que hoje menos se pode fazer, seja no impacto social, seja qualquer tipo de negócio, é você achar que você tem uma competência ultra maravilhosa. Eu sou muito bom nisso. O Pedro tinha tudo para fazer isso, uma carreira, uma experiência em vários campos. Eu já sei tudo, eu vou desenvolver uma solução aqui, um negócio agora, porque eu sou muito bom. E desenvolve e bota para vender. A chance de dar errado está imensa, porque você teve o contato com o usuário, com quem vai usar, com a pessoa que vai usar aquilo, e você está tentando customizar isso ao máximo para ela, dentro dos limites econômicos também que cada iniciativa tem, tem que fazer isso. Não adianta mais, hoje em dia, você vai vender pãozinho, e você vai vender software para foguete, você tem que estar conectado com a necessidade de quem vai usar ou de quem vai comprar aquele produto ou serviço seu aí. Vai lá. Parabéns primeiro, Rafael e Pedro. É Sidney quem está falando. A pergunta é para os dois, até ia fazer um pouquinho mais sobre o case da Natura, né? Rafael, a primeira pergunta, você comentou no teu material quanto tempo cada um dos usuários usa a solução e as oportunidades e até aplicações que você foi desenvolvendo durante a evolução da solução, até conhecendo um pouco mais o usuário, né? Então, eu queria entender como é que você conseguiu ter esse feedback para poder evoluir a solução, tá? E aí, para o Pedro, indo na linha de usabilidade da ferramenta,
como é que você conseguiria desenvolver o case que você está usando para a Natura sem ter que fazer um trabalho customizado caso a caso, né? Cada caso seria um projeto, mas de forma que você conseguisse mostrar esse case para outras empresas poderem ter pessoas com similaridades de deficiência para poder integrar na sociedade, outras empresas que tenham o mesmo desejo que a Natura, que possam replicar o modelo, não necessariamente em escala, mas que possam usar do case da Natura como uma referência para o mercado. Con respecto al feedback, fue muy importante para nosotros iniciar con Ariel. Él fue nuestro primer beta tester y después recolectamos las bases de datos de hipoacúsicos de Jujuy, que más o menos hay alrededor de 6.000 personas, y empezamos a convocar gente. Empezamos a convocar gente para el primer feedback grande. Trabajamos con focus group. Hicimos muchos focus group sobre los sistemas, sobre determinados entornos, porque no es lo mismo que yo escuche acá a que yo escuche en un shopping o que escuche en una plaza. Son diferentes entornos. Entonces fuimos probando uno por uno, contabilizando con procesos de prueba bien detallados, y así fueron nuestros primeros feedback. Ahora el proceso es un poco más ágil porque tenemos una universidad, un instituto, que directamente nosotros le tiramos los procesos de pruebas con usuarios a ellos y ellos realizan el proceso y nos entregan feedback. Ese es el feedback que nosotros le llamamos offline. Tenemos un feedback que es el online, como lo marcaba André. Nosotros cuando empezamos a lanzar la aplicación nos empezaron a llegar devoluciones de España, devoluciones de Brasil. Entonces contratamos gente para que esté ahí resolviendo las dudas de la gente, de los usuarios, y pasándonos el feedback. Ese es nuestro feedback online. Nosotros atrás del sistema tenemos un sistema fuerte de traqueo de datos. Es decir, nosotros sabemos de una persona, viene y nos consulta Juan Pedro de España, traqueamos su mail y sabemos cuántos test auditivos se hizo, cuál fue el uso que le dio, qué programas, porque la aplicación también se adapta según programas. Si estás en una conversación, si estás en una clase, si estás en un entorno ruidoso, se va adaptando. Y vamos cruzando todos los datos de traqueo online. Entonces ya sabemos, bueno, esta persona tiene una hipoacusia moderada y buscamos en nuestras bases de datos a ver cuál es el comportamiento de la persona con hipoacusia moderada en las pruebas o en el feedback offline. Buscamos en la universidad, mira, esto es lo que le tenemos que recomendar. Por ejemplo, que empiece el proceso muy lentamente con el programa conversación, por ejemplo. Así es como manejamos nosotros el feedback. Es muy importante concentrarnos en el usuario porque vamos encontrando, como esto que conté al final de los auriculares, vamos encontrando cosas que por ahí en la simple prueba no la vemos, no nos damos cuenta y el usuario nos lo está diciendo. Eso es muy importante. Tenemos el traqueo offline y el traqueo online. Sidney, o trabalho que a gente está fazendo com a Natura é o primeiro, né? E a gente vê que, à medida que a gente desenvolve trabalhos, mesmo com a Secretaria de Jaboatão, é um aprendizado. A gente pretende não desenvolver ou duplicar o esforço ao trazer para outras empresas. Eu tenho certeza que a sensibilidade e a importância que a Natura dá a esse tipo de atividade, ela jamais vai se negar a fazer com que a gente traga essa experiência para outras empresas, né? Então, por exemplo, o fato de eles terem criado um grupo de trabalho para fazer um estudo quanto ao impacto, isso aí é um aprendizado que a gente vai trazer para outras empresas. E, salvo a proteção da marca, que às vezes algumas empresas têm a preocupação de usar, ou seja, você vê, eu não tive o mínimo pudor de usar o nome da Natura aqui, porque é um projeto de uma magnitude, né, tão grande e de impacto tão grande que eu tenho certeza que nenhuma empresa se sentiria intimidada ou se recusaria a divulgar o projeto que está fazendo em prol de uma comunidade tão sacrificada, né? Então, a gente quer
juntar esforços junto com cada empresa e trazer um pouco do que aprendeu para o mercado, né? Então, que seja no Ernst Young, no IBM, ou numa grande empresa, eu acho que isso aí vai ser mais aprendizado, né, que a gente vai trazer junto que qualquer outra coisa. A Prefeitura de Jaboatão começou um processo legal, né, com vocês. Tem lá um aluno, é só o André, né? Só que agora é que começa, porque é o seguinte, o custo para ter mais 19 no mesmo processo, agora cai muito, né? Porque o grosso já foi. O custo do kit aqui. Quantos e quantos jovens, crianças nessa mesma condição estão lá em Jaboatão sem estar em sala de aula nenhuma? Já nasceram, ou então, por questões de desconhecimento, falta de conhecimento da família, aconteceu o acidente e não dá para o meu filho ter aula, está em escola, vai ficar aqui mesmo, agora é isso aqui o resto da vida. Então, vem um trabalho de assistência social, de prospecção, que é aquela coisa do aprimoramento, que vem muito, a gestão pública tem que estar muito ligada no 360 graus da iniciativa. Porque pode ser também que alguém veja a matéria e fale, vou lá agora, porque agora eu sei que tem, mas isso é menos, né? A prefeitura tem que sair e cumprir o seu papel, fazer, né, e amplificar esse negócio. Eu tenho certeza que a Natura vai fazer. Veja a diferença empresa-governo. A Natura, a partir daí, ela vai ter lá uma metodologia para trabalho de tetraplégicos e tal, e, cara, no próximo que entrar, já vai ser meio que piloto automático, e outro. A prefeitura precisa fazer a mesma coisa, né? Deve ter. Jaboatão é cidade grande, eu conheço, é cidade colada, e está colada em Recife, né? Podia, às vezes, até trabalhar consorciado ali, para que Recife também pudesse fazer a mesma coisa, já usando essa redução de custo que o desenvolvimento que vocês fizeram para Jaboatão proporcionou, né? Com certeza. Você. Obrigada. Para não fugir, parabéns. De verdade, como disse alguém ali ou aqui, é emocionante, é muito lindo. Obrigada e parabéns. Mas eu tenho uma pergunta para cada um, então, mas é rápido. Você comentou no final da apresentação, você falou do desafio do negócio, aquele último slide que você passou. Isso. Exatamente como fez o Rafael, uma linha do tempo muito acelerada, qual foi o clique que virou o negócio, de uma conversa num casamento para um negócio desse tamanho? Essa é uma pergunta que, se você puder resumir muito. Para o Rafael, eu trabalho com o mercado de pequenas empresas dedicadas ao segmento de idosos, especificamente isso. Então, para o Rafael, eu queria saber como é que você rompe essa barreira. É uma tecnologia e eu imagino que um percentual alto do seu cliente é o idoso. Como é que ele usa isso, né? Como é que você rompe a barreira da tecnologia na mão de uns 70, 60, 80, 90 mais e 100 mais, que outro dia eu fui numa palestra, tinham 2 100 mais de idade. Por último, como é que, se é que tem, algumas iniciativas que eu acompanho pelo SEBRAE, porque também já fui consultora de lá, que podem acelerar esses negócios que estão nessa fase inicial, se você puder comentar rapidamente. Obrigada, viu? Pô, eu ganhei uma pergunta também. Ó. Vamos lá. Quer começar? Hola. Fue un desafío grande, es un desafío grande, los ancianos, la tecnología. Inicialmente el sistema, si ustedes lo habrían visto, era una nave espacial. Básicamente eran muchos botones, muchas perillas. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que nuestro usuario más fuerte es el anciano y simplificamos al máximo. Y pusimos mucho esfuerzo en lo que es UX, experiencia de usuario, enfocada a un usuario adulto. Eso es clave y hoy en día incluso está iterando, está mejorando todavía aún más con el feedback de mucha gente anciana. La principal forma que tenemos de que la gente se adapte es mostrándole cuál es el uso o la funcionalidad principal que le puede dar. Si yo a un anciano hoy en día le digo, bueno, usé Skype y nada más, él no lo va a usar. Pero si le digo, usé Skype para hablar con tu nieto, que está en España, que está en Portugal, él le ve el uso, le ve el interés y le despierta interés por aprender. Incluso muchas veces nos llevamos sorpresas
con gente que llegaba a nuestra oficina y decía, yo ya sé manejarlo, déjame, yo lo manejo, pero no sé calibrarlo, por ejemplo. Cosas así, y yo lo veía así, gente de 70, 75 años, venían con los nietos y sorprendido, mi papá o mi abuelo aprendió a usar el celular porque vio esto en la televisión y lo está ayudando. Yo creo que ahí está la clave. Muchas veces nosotros tenemos un poco un prejuicio para los ancianos porque obviamente no son millennials ni están metidos en las tecnologías, pero cuando les mostramos el beneficio que pueden tener es cuando ellos hacen ahí el clic y empiezan a aprender. Eso es como un poco más del lado del usuario, pero nosotros desde nuestro lado lo que le ponemos es mucha experiencia de usuario, UX, pruebas y error. Esto se puede, esto no se puede. Por ejemplo, hay gente que tiene, anciano, Parkinson o alguna patología y controlamos que en el test auditivo, por ejemplo, uno de los cambios, el doble tap no corre, o sea, no funciona. Funciona, el segundo tap no lo detecta la app. Tiene ahí una protección porque detectamos que muchos ancianos hacían doble tap, entonces como si escucharan 2 veces y era un problema que nosotros lo resolvimos detectándolo con el feedback online y aplicándole un poco de experiencia de usuario y algunas correcciones técnicas. Pero son cosas que nos vamos acostumbrando y por suerte está dando resultados. Respondendo a tua pergunta, eu estava aqui pensando, né? Porque eu estava me colocando no lugar do colega que é o fundador, né? Depois que ele identificou que o tetraplégico, o amigo dele, tinha uma necessidade. Então, a primeira ideia que passou na cabeça dele foi: eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso, né? Ou seja, eu vou tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa. Aí é a congregação de algumas coisas, né? Primeiro é a disponibilidade da tecnologia, né? Porque tem coisas que você não cria, você só põe junto. E o que ele fez foi pôr junto algumas tecnologias. E isso aí, certamente, vira uma nova coisa que até então não estava lá. Mesmo que os componentes existissem, aquilo junto não existia, que é o caso, por exemplo, da automação residencial com acessibilidade. Mas na hora que ele desenvolveu o primeiro protótipo e que mostrou para o tetraplégico e que o cidadão ficou encantado, inclusive ele participou do desenvolvimento do produto, que é uma coisa que eu ia me remeter ao que o André falou antes, ele viu que ali tinha tração, né? Ele disse: pode ir em frente, porque isso aqui vai ajudar muita gente. E qual foi o protótipo? Foi um transmissor que era acoplado ao computador e ele usava a câmera do computador, que era um software público, que na época tem. Até hoje você tem softwares que, se você colocar no teu computador e mexer a cabeça, ele vai dizer onde a tua cabeça está. E era o primeiro protótipo, né? Mas tem muita interferência, porque tem o problema da luz, se passar uma pessoa atrás, ela se perde e tal. Mas o clique foi na hora que ele identificou que existia alguma coisa que podia ajudá-lo e mostrou para a pessoa. E a pessoa disse, praticamente foi ela que disse: vai em frente, porque isso aí vai ajudar muita gente, né? E no caso do Sebrae, vocês podem entrar lá, sebrae.com.br/negócios de impacto social. Lá é a porta de entrada para vocês entenderem tudo que o Sebrae está fazendo, tá? Tem de tudo que vocês pensarem. Consultorias individuais, treinamentos, materiais didáticos variados, vídeos, PDFs, lá, textos, projetos em que se juntam conjunto de empresas, de empreendedores que estão pensando em impacto social, forma-se um grupo, e aí o Sebrae segue com esse grupo por 2 anos, até 2 anos, fazendo um processo de fortalecimento do grupo, ações de... O Sebrae trabalha em 3 pilares fundamentais: mercados, quer dizer, vender, inovação e gestão. Então, inoculando dentro desse grupo. Aí, o porém disso é que cada estado trabalha de um jeito. Aqui em São Paulo existe algumas dinâmicas específicas, mas São Paulo olha muito fortemente para startups e olha para o nicho negócio de impacto, startups, negócio de impacto, tá? Outros estados já têm um projeto de impacto social muito bem postado do ponto de vista digital, do ponto de vista de web, do que está nesse site que eu te passei,
os materiais são todos nacionais. Então, e aí tem eventos apoiados, eventos próprios, tem de tudo. É um projeto novo no Sebrae, tem 5 anos, 6. Eu tenho a honra de ter começado ele a partir de um acidente, igual vocês lá no TCU, no Coquetel, tal. A gente indo numa Campus Party, fomos fazer uma palestra sobre microempreendedores individuais, e aí era um painel de impacto social, como é que o MEI ajudaria negócio de impacto social. O que é impacto social? Que negócio é esse? Foi uma liga imediata. A gente saiu de lá, fala, cara, o Sebrae tem que ter projeto desse jeito. A gente tem que olhar para esse nicho aqui, porque não é igual ao resto. E aí o Sebrae começou a atuar, e hoje está muito forte. E aí dá uma olhada lá. Lá é o ponto de partida. De lá você vai descobrir N coisas e N possibilidades, qualquer um aqui, tá? Pessoal, nós temos que encerrar, a Ana já está ali dando... Obrigado a todos, viu? Obrigado, Ana, de novo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rafael. Seguimos em contato. Você encerra, né, Ana? Queria agradecer muito esse trio de transformadores de mundo, né? Um encanto. É vocês todos, porque foi um debate em que a gente sempre aprende muito com as perguntas dos outros, né? As colocações. E queria fazer um convite para que vocês sigam os outros encontros. Na verdade, a gente tem 2 projetos que se intercalam, este dos diálogos startupeiros e um chamado Meu Futuro é Agora, em que, pelo fio condutor do futuro do trabalho, a gente discute mudanças urbanas, mudanças de sociedade, mudanças culturais. Então, dia 24, agora, a gente vai ter o curador-chefe do Museu do Amanhã, Luiz Alberto Oliveira, que é um PhD em cosmologia incrível. Assim, eu abri o currículo Lattes dele e não entendi nada, né? Uma sopa de letrinhas, e ele consegue transformar essa complexidade toda em conversa de bar, né? E a gente vai falar justamente sobre isso, dia 24 de março. E daí, dia 7 de abril, a gente tem a próxima edição dos Diálogos Startupeiros. Nessa ocasião, a gente vai ter gastronomia, mas não é só a gastronomia do super charme da mesa. E é um rapaz que vem da Dinamarca, para vocês conhecerem, chamado Mikael Haase, que era de um setor corporativo, resolveu abrir uma startup dedicada a ajudar a combater o desperdício alimentar. Então, ele desenvolveu um aplicativo em que a gente consegue, em casa, misturar os ingredientes conforme a gente coloca as preferências de gosto, o que eu tenho na geladeira, e eles fazem receitas que combinam, chamada Plant Jammer. E a gente tem também uma startup aqui de São Paulo chamada Local Chef, que dá, sobretudo, visibilidade àqueles chefes que trabalham próximos para gerar renda, para dar mais conexão no bairro, na rua, na cidade. Então, são 2 startups que vão discutir gastronomia por um viés que nos parece também muito coerente com a lógica que aqui a gente vem debatendo. Vocês podem acompanhar a programação completa pelo site do Farol Santander. Vocês vão ver lá debate, arena. A gente solta a cada 3 meses, né, as 3 seguintes. Pelo canal da Garimpo, também no Facebook. A gente vai postando tudo. E, quando os vídeos estiverem já disponíveis, a gente também vai avisar pelos canais, tá? Tanto do Farol Santander quanto da Garimpo. Vai ser bacana vocês acompanharem. Então, muito obrigada pela presença e bom fim de semana a todos. Obrigada, meninos.